Deixa eu contar para vocês. Quem tá lembrado que a gente estudou em ciências? Lembram? Sobre os animais. Aprendemos tudo sobre os animais. Lá na primeira unidade, a gente aprendeu sobre a vida dos animais. Depois, aí fomos lá. Os animais não produzem o seu próprio alimento. Aí a gente viu quem produz o próprio alimento, quem não produz, certo? Os animais, e aí a gente aprendeu sobre os animais que se locomovem, as formas que eles se locomovem. Depois, os animais que reagem ao ambiente. Aí, seguindo o livro, os animais que têm diferentes coberturas no corpo. Estão lembrados? Só para retomar. Os animais nascem de diferentes maneiras. Lembram? Que a gente aprendeu? Depois, a gente seguiu aqui as estratégias de defesa. A camuflagem, vida em grupo para se camuflar, depois a produção de veneno e outras substâncias. E agora a gente vai aprender quem é quem entre os animais. E aí a gente fica se perguntando, como assim quem é quem entre os animais? Aí a professora fez aqui uma divisão. Quem são os animais vertebrados e quem são os animais invertebrados? Tá aqui. Tá dando para ver? Os animais vertebrados são os animais que têm uma coluna vertebral. Tá vendo aqui? Lá no livro também vocês vão ver. Além de ter essa coluna vertebral, eles têm um crânio que protege o cérebro, certo? Já os animais invertebrados, eles não possuem, eles não têm esta coluna, né? Eles sustentam o seu próprio corpo de outra maneira. Tem animais que têm o casco duro, outros têm outras formas de erguer, de seu corpo ficar sustentado, que é diferente dos vertebrados. Os vertebrados, eles precisam dessa coluna vertebral e do crânio para sustentar o seu corpo. Os invertebrados estão mais no mundo dos animais, dos insetos. E uma curiosidade que a professora vai contar para vocês, que existe mais animais invertebrados do que os vertebrados. Então, aqui a gente tem os pássaros, né, que tem coluna vertebral. Aqui tem animais que voam, animais de 4 patas que andam, né? Aqui temos alguns animais no circo ou no zoológico, não sei, que são animais, o quê? Que tem uma coluna vertebral para sustentar o seu corpo. Já os animais invertebrados, não. E podemos encontrar os invertebrados em diferentes lugares. Tanto existem os animais aquáticos, como os animais terrestres, como aqueles que vivem no ar, né? Que voam. Então tem aqui, a professora deu uma separada aqui. Aqui tem animais que vivem no ar, terrestre, aquático, e aqui tem outros animais. Agora você vai lá no seu livro, vai abrir o seu livro, vai ver aqui, ó, quem é quem no mundo dos animais, certo? Tá vendo? Que é a página 22. E temos aqui a maioria dos animais que temos aqui na capa, são todos animais vertebrados. Animais que têm uma coluna vertebral, certo? Só que já na página, olha, que legal, temos aqui um poema. Lembra que lá em português a gente estudou poema? Aqui tem um poema que fala brasileirinhos, né? Macacaranha, bugio,
guaribá, sangue de bigode e outros macaquinhos. É um poema que está falando dos macacos que são brasileiros e que eles têm uma coluna vertebral, certo? Aí tem aqui as interrogações, né, sobre o poema, de que o poema está falando. A professora não vai ler, porque senão a gente perde muito tempo aqui lendo e esquece de seguir as páginas da professora explicar. Em casa, nessa parte não tem parte para escrever, tá vendo? É somente para você ler, refletir e entender, tá? Na página 24, muitas formas de classificar, tá vendo? Aí aqui tem o que eu terminei de falar para vocês. Vai classificar os animais em animais vertebrados e animais invertebrados. O que são os animais vertebrados e o que são animais invertebrados? A professora já explicou, você vai fazer a leitura aqui, tá vendo? Aqui no livro de vocês vai estar explicando igualzinho a professora falou. Aí temos aqui, ó, animais como peixes, sapos, serpentes, pássaros e cachorros são chamados de vertebrados. Isso porque eles têm uma coluna vertebral, estrutura formada por ossos chamados de vértebras que dão sustentação ao corpo, o que eu tinha falado para vocês. Além disso, os animais vertebrados têm o crânio. Lembra que eu falei do crânio? Aqui, ó, o crânio. O crânio, o conjunto de ossos que protege o cérebro deste animal e outros órgãos da cabeça. Então, esses são os animais vertebrados. Então, ele, retomando além da coluna, ele tem o crânio, o conjunto de ossos que protege o cérebro. E aí vem os animais invertebrados, que estão aqui, os animais invertebrados. Aí a professora vai dar uma lidinha aqui só para você entender que tudo que a professora está falando também está no seu livro aqui, ó. Os animais como insetos, camarões, aranhas e minhocas não apresentam coluna vertebral, por isso eles são chamados de invertebrados. Nesse grupo, a sustentação do corpo pode ocorrer de diferentes maneiras. Nos insetos, por exemplo, existe uma carapaça externa, que é aquela parte de fora do animal que protege eles, que erguem, né, que deixa eles sustentados. Aqui também é só uma leitura para vocês refletir e entender, tá vendo? Aqui tem a figura de um animal bem parecido àquele que tá lá na parede, que tá falando aqui da coluna vertebral, tá vendo aqui? E do crânio, que eu já expliquei, tudo bem? Podemos agora passar para a próxima página. Na próxima página, também vai falar dos animais vertebrados. Aí tem aqui, tá falando do peixe, certo? Aí depois vem falando dos anfíbios. Aqui, ó. Também é tudo leitura e interpretação. É você entender o que você está lendo. Aí aqui fala assim, ó. Os peixes são animais típicos dos ambientes aquáticos. Em geral, eles respiram por brônquios e órgãos, que retiram o oxigênio que está dissolvido na água. E locomovem-se por nadadeiras. A maioria tem o corpo coberto de escama. Esses são os peixes e eles são vertebrados. Peixes. Aí vem também o grupo dos anfíbios. Que são anfíbios? Inclui sapos, rãs, pererecas, salamandras, cobras, cegas. A maioria desses animais passam parte da vida na água e parte no solo, na terra. Então, eles dividem o mesmo ambiente, os dois ambientes. Tanto eles são aquáticos, quanto eles são terrestres. A maioria, eu vou pular aqui para não ler tudo. A maioria dos adultos tem 4 pernas
e ao se reproduzir geram ovos gelatinosos. Esses ovos, quando lançados na água, desenvolvem girinos, que são, vamos chamar de sapinhos, que são girinhos, e depois eles vão crescendo e se transformando nos sapos, nas pererecas e nesses outros animais. Aí tem aqui um você sabia, tá vendo? Você sabia aqui? Sobre o girino, aí você dá uma lidinha aí, é bem interessante, tá bom? E depois você pode já passar para a próxima página, onde vai chamar a atenção aqui para os répteis, tá vendo? Ó. Que são os animais que se rastejam, né? São animais que rastejam no chão, na parede, e aí tem alguns exemplos deles, e que geralmente eles põem ovos, né? Vou dar uma lidinha aqui. É o grupo dos répteis, que inclui tartarugas, lagartos, serpentes, crocodilos, diferente dos anfíbios. Esses animais são totalmente adaptados ao ambiente terrestre. Eles respiram apenas por pulmões e põem ovos com casca rígida, o que é importante para não ressecarem. Com exceção das serpentes, que não têm pernas, e a maioria dos répteis apresentam 4 pernas curtas que rastejam e se locomovem. Esses são os animais. As tartarugas, as lagartixas, as serpentes, mas as serpentes não têm pernas, tá? Essas fazem parte deste grupo. Aí depois aqui, tá vendo? Bem aqui embaixo, tem algumas questões para você responder, né? Tá perguntando, a cigarro, gafanhoto, são animais o quê? Vertebrados ou invertebrados? E aí você vai procurar lá no grupo e vai ver. Depois você vai passar para a próxima página, tá vendo essa próxima página? Nessa próxima página, temos aí para você escrever o nome desses animais. Aí, por último, quando você terminar de escrever o nome desses animais, tem assim: qual desses fósseis não é de um animal vertebrado? Qual desses aqui, ó, que é um fóssil do animal, você vai ver somente o esqueleto deles, e aí você depois vai dizer qual desses aqui é um animal invertebrado, tá? Eu sei que você vai acertar. Depois, temos aqui, ó, também é leitura, tá vendo? Não tem nada para responder, você apenas vai realizar a leitura, vai pensar um pouco sobre. Tem aqui também um você sabia. Vou ler esse você sabia para vocês. Você sabia? Você já se perguntou por que os patos não afundam na água? Então agora eu vou deixar aí para vocês lerem e descobrir por que os patos não afundam na água. Aí temos o grupo das aves, que são os animais que voam, que têm penas, né? E o grupo dos mamíferos, certo? E sobre o grupo dos mamíferos e o grupo das aves, eu vou deixar para explicar amanhã, terça-feira, na próxima aula de ciências, tudo bem? E aí na próxima aula de ciências, a gente já encerra todo o conteúdo de ciências, certo? Tudo bem até agora? Beijo para vocês, espero que vocês tenham entendido. Se não entendeu, manda uma perguntinha que a professora responde no próximo vídeo. Beijos para você. Fique em casa, tudo bem?